Vamos começar a falar do que o pessoal vai ter quando entrar pro Fraud Bootcamp, pode ser? Beleza. Vamos falar aqui do conteúdo da formação. Pessoal, vocês estão acompanhando aí a apresentação tá passando aqui pra gente também, tá? Então a gente vai ficar olhando ali às vezes, tá? Vamos lá. Primeiro módulo, o que me chama a atenção aqui? A gente fala de um produto específico, um produto de pagamento específico. E a gente decidiu falar do Case Pix. Vitor, me fala um pouquinho, por que um produto logo de entrada e por que o Pix? O Pix, acho que ele tá na moda, né? Ele acabou de ser lançado, um baita sucesso, adesão absurda, né? Ganhou inúmeros prêmios aí. E dado as características do próprio produto, a atratividade de fraude veio junto, né? E o ponto do Pix é justamente para a gente poder ter um produto ali que tá sendo útil, porque todo mundo tá trabalhando com ele hoje, mas ele é só um contexto, né? A gente poderia estar aplicando esse mesmo curso em outros tipos de contexto, né? Arranjo de 4 partes, bandeirado, tem outros pontos que a gente poderia aplicar, mas acho que dado que todo mundo precisa hoje entender também de Pix, a gente já somou o útil ao agradável. Tá? Então, acho que essa foi a ideia de utilizar o Pix. Então, além da gente passar toda a parte metodológica, o raciocínio de prevenção à fraude, a gente também traz todos os insights do arranjo Pix. Então, você não só se desenvolve nas competências de risco, mas também no próprio produto, no próprio arranjo novo aí, que é uma certeza de aplicação para o mercado inteiro. Então, duas coisas que eu quero reforçar aqui. Então, a gente está falando bom, beleza, o pessoal vai, depois que sair desse módulo, vai saber todo o funcionamento do Pix, os riscos do Pix, mas o curso não é sobre Pix. Exato. A gente está falando que, beleza, é um case do Pix, mas que você pode rodar para qualquer coisa. Ah, faço OLX. Beleza, pega o produto do OLX, joga ali dentro do nosso framework e aplica. Exato. E aplica. Open Legal. Banking é um outro tema também que a gente poderia estar utilizando, que é novo, mas como o Pix já está em produção e a fraude já está acontecendo, foi basicamente a melhor escolha. Mas no futuro, esse mesmo framework se aplica a qualquer outro contexto. Muito bom, muito bom. Só complementando, e acho que o legal que o Vitor comentou, que não se aplica para uma instituição, né? Então é o Pix para cada tipo de instituição. Então, seja ela um emissor, um comércio, acho que cada um vai conseguir ver o risco do seu lado. Entendi. Então, primeiro a gente conheceu o Pix. Aí a gente vai para o módulo 2. Eu vou puxar o Yuji aqui. Esse módulo 2 é muito legal. Eu fiquei apaixonado por ele. O módulo 2 chama O que um fraudador faria. Por que esse módulo e como é que ele vai se desenvolver esse módulo? Esse módulo me lembra muito algumas conversas que eu tive com um dos primeiros mentores que eu tive lá no Citibank. E uma das coisas que ele falava que o melhor profissional de prevenção ao fraudes é que sente no bolso. Sente a dor no bolso. Não é o banco X ou a instituição Y que está perdendo. Sou eu que estou perdendo. E aqui é um pouquinho disso que a gente quer trazer. Como um cara nesse chapéu, né, do responsável pela perda, sentindo que, putz, está saindo do meu bolso isso, o que o outro cara do outro lado vai fazer para me enganar? Muitas vezes isso a gente fala, putz, eu não sou fraudador, como que eu vou pensar nisso? Aqui a intenção é mostrar técnicas e formas para você conseguir ver essas vulnerabilidades antes do fraudador, para que você consiga se preparar. Porque esse é um dos segredos em prevenção ao fraudes, né? Você se antecipar ao fraudador. E para antecipar, você precisa saber o que o cara vai fazer. Exatamente. Você tem que ter um mindset hacker aqui, né? Sim. De certa forma. E aqui, assim, parece um pouco estranho isso, né? Você fala, putz, mas como assim que eu vou aprender isso? Mas isso através de 2 exemplos importantes, né? Acho que um é sobre tipos de fraude. Quais são as modalidades de fraude? Muitas vezes a gente não sabe quais são todas as modalidades de fraude. E você sabendo isso, você já sabe da onde vai sair o dinheiro, da onde vai vir a vulnerabilidade. E acho que o outro ponto é você começar a pensar em hipóteses, realmente treinar hipóteses de como que a fraude pode ir migrando. Porque uma coisa é certa, e isso eu acho que o Vitor e o Anzai sabem, o fraudador não muda de profissão, ele só muda a forma como ele vai fazer. Olha que gênio. Então isso aqui é um modo super importante que a gente vai abordar um pouco disso. Muito bom, muito bom. Algum complemento aí, pessoal? Acho que aqui fica o sentimento do... a linha tênue, né? Porque você acaba colocando o sapato do cara que é. Como é que eu faço pra fraudar isso aqui? Você olha ali o fluxo e fala, legal, como é que eu bagunço
esse negócio, né? E aí, sabendo como bagunça, você vai conseguir antecipar e fechar as portas sem prejudicar a experiência do cliente no final, né? Acho que é um pouco isso. Muito bom. Vamos passar aqui para o módulo 3, então. O módulo 3, ele é descubra seus blind spots. O que a gente quer dizer com descubra seus blind spots? Quem pode responder essa para mim? Bom, esse acho que é uma união do primeiro e do segundo, uma continuação, aliás. Porque muitas vezes você não vai saber o seu blind spot, sua vulnerabilidade, onde que você pode tomar uma fraude, né? A gente fala que os fraudadores trocam muita informação entre si, então tem grupos de fraudadores no WhatsApp, por exemplo. Eu vi uma cartilha esses dias. Exatamente, tem uma cartilha de boas práticas de fraudadores. Cartilha ética. E assim como eles têm isso, acho que o mercado tem que começar a atuar dessa forma, né? Então, muitas vezes, na minha instituição eu não vou saber o tipo de fraude que eu posso tomar, mas o meu colega com certeza vai saber. Eu ligo pro Vitor, pergunto o tipo de fraude que tá tendo lá, pra gente começar a trocar ideias de boas práticas, né? Então, acho que esse é o principal. E muitas vezes num produto novo, você não tem ideia da fraude que você pode tomar. Então, por exemplo, acabei de implementar o Pix, não sei que fraude eu posso tomar, não sei que produtos servem ou não. Então, isso é bem importante, ter o benchmark e o network, acho que é importante para isso. E conhecer as ferramentas também, né? As ferramentas que existem, se eu sei que existe uma ferramenta para autenticação, por exemplo, eu já consigo mitigar risco em algum ponto cego, por exemplo. Muito bom. Uma coisa que eu lembro quando a gente estava construindo esse módulo, que eu acho que o Vitor que trouxe, como é que eu comparo a performance de talvez um outro produto. Eu tô lançando um negócio completamente novo. Como é que eu uso alguma coisa como base de comparação para prever de onde que vai vir a fraude, né? É isso aí. Ou quanto, né? A gente normalmente chama isso de proxy, né? Ou seja, obviamente a gente sempre busca ter algum fundamento estatístico baseado em dados para fundamentar. Fala, olha, eu tenho um produto análogo a esse outro produto, né? Eles são comparáveis em algum ponto. E a gente pega ali o histórico daquele produto, os ataques que ele sofreu e começa a fazer uma migração, do tipo, né, somado com o módulo 2 ali, fala, puta, o fraudador, como ele vai migrar? Né? Como ele vai funcionar? Ele vai funcionar de maneira parecida, então posso pegar e utilizar o histórico de perdas como um proxy para o volume de casos ou clientes que eu vou ter aqui, e aí você começa, obviamente, tem um nível de incerteza ali, mas você consegue pelo menos criar um proxy e ter um baseline falando assim, ó, esse produto, com esse volume, com isso tudo de transação, a gente está falando aqui de uma incidência de fraude provável nesse nível. E aí você começa a já trazer inputs para o seu PNL, começar a construir raciocínio aqui de negócio, falando quanto eu invisto para prevenir, o quanto eu vou realmente perder, o quanto vale a pena ou não ir atrás de alguma ferramenta de mercado para mitigar esse risco. Então é onde você começa a ter esse tipo de raciocínio. Legal. E aí eu acho que a gente naturalmente, você acabou falando, mas naturalmente a gente vai para o módulo 4, que é, legal, como é que a gente calcula o potencial de risco de fraude de um produto? Seja um produto novo que eu estou colocando no mercado, ou seja um produto que já está dentro de casa, já está rodando, e aí eu preciso fazer toda a projeção do próximo ano, ou do próximo quarter, ou do próximo semestre. Né? Como é que eu calculo o potencial de risco de fraude? E aí vem o módulo 4. Quem consegue explicar para mim um pouquinho os detalhes do módulo 4? Quer falar um pouco, Yudi? Falo sim. Acho que tem correlação com o anterior, né? Então, uma das coisas que o Vitor falou, né? Tem essa migração da fraude, né? Para quem usa essas proxies. E não acontece só entre modalidades, acontece também entre empresas. Então, a fraude vai migrando de empresa para empresa. E você sabendo disso, você tendo esse networking, você sabendo quem procurar, as pessoas certas a procurar, você consegue calcular realmente quais que são os riscos, né, do produto. E acho que é impossível não ter uma pessoa em prevenção à fraude, seja ela de um mês, seja ela de 1 ano ou 10 anos, que não passou pelo lançamento de um novo produto. E esse é um grande desafio. Como calcular o risco disso? Como que eu vou calcular isso para o futuro, né? Porque você vai ter que trabalhar com previsibilidade. E nesse módulo é uma das coisas que a gente vai mostrar que existe técnicas para você calcular isso. Legal. E aí o que eu vejo aqui, e lembrando aqui um pouco do que a gente conversou quando estava construindo essa parte, legal, probabilidade das coisas acontecerem, como eu calculo isso. E aí depois que eu tenho a probabilidade e o impacto, a gente vai ranquear os riscos. Vamos evoluir aqui para o módulo 5. Eu descobri
legal, eu entendi todo o produto, o Pix, aí eu entrei como uma mente do fraudador e falei, como é que eu hackeei esse negócio? Descobri todas as vulnerabilidades e tal. Aí eu falo, beleza, se acontecer uma fraude aqui, quanto que eu tô exposto, qual a probabilidade disso acontecer, mapeei tudo bonitinho. Legal, agora vamos começar a resolver o problema, né? A gente vem com o módulo 5, como mitigar os riscos de fraude. E aí, o que tem dentro do módulo 5? Quais são os detalhes, Vitor, do módulo 5? Olha, aqui, Marioto, é onde começa a ficar mais complexa a discussão. Ou seja, não tem, né? Uma das frases que a gente fala muito aí na carreira de fraude é não existe bala de prata, né? Ou seja, não tem um remédio que você cura todas as doenças aí desse contexto. Então a gente acaba somando inúmeras técnicas, estratégias, a gente mistura processo com políticas, educação dos clientes, comunicação. Então é onde você começa a olhar, baseado no diagnóstico que foi feito nos módulos anteriores, você fala, dado que eu tenho tal atratividade, tal vulnerabilidade, que tipo de remédio se aplica aqui? E aí começa a entrar um pouco dos fundamentos também que a gente vai passar no curso, que é onde a gente fala que prevenção à fraude é construída em camadas. Ou seja, não existe uma proteção que ela é única. Você acaba sempre construindo, né? A gente fala até que tem a teoria da cebola, né? Ou seja, você vai descascando uma cebola em inúmeras camadas para fazer o quê? Garantir que ao longo das camadas o fraudador fique, né, em alguma dessas camadas, mas o cliente passe, né? Então, até porque prevenção à fraude nos últimos anos é um dos insights do curso, ele virou uma matéria de UX. No passado, o UX não era tão prioritário dentro das instituições financeiras ou dentro de payments. Hoje para não dizer que é a competência mais prioritária. O ponto não tem como você ter uma UX agradável e não ter um produto seguro. O cliente não vai querer usar. Como a gente faz para combinar processo, políticas, ferramentas, soluções internas e externas para poder entregar uma experiência ideal para o cliente e mesmo assim manter o produto seguro? Então né? o que a gente está falando é que existe todo um mercado para product designer especialista em prevenção à fraude. Exato, porque imagina o seguinte, mosca Mário, branca. Exato. Imagina você pedir 10 senhas hoje para algum cliente fazer algum impossível. processo. Você inviabiliza um produto. Então não adianta ter um produto totalmente seguro se a UX não é desejado. Então o fine tuning aqui está encontrar o ponto ótimo entre a relação, né, do ROI, ali o custo-benefício da gente investir em prevenção, sem criar um atrito muito grande para o cliente. Então a composição dessas camadas é que acaba trazendo esse resultado. Muito legal, muito legal. Aqui eu entendo que a gente vai falar um pouco também, trazer exemplos de tecnologia, de empresas e tecnologias que estão sendo usadas Soluções. No campo de batalha. Exato. Não é blá blá blá. Não é. E a ideia é, juntando, né? E aí dá para começar a ver aqui que os módulos fazem muito sentido estarem nesse sincronismo. Porque, por exemplo, usando o Pix como exemplo, antes de lançar aqui no Brasil, a gente foi fazer benchmark. Onde está rodando Instant Payments no mundo? Em UK, tem na Índia. Então a gente pegou e já olhou vulnerabilidades, ataques. Mas também a gente já consultou nossos pares ali, bancos ou empresas de payments parceiras. Que tipo de solução você está usando? Que remédio você usou e funcionou? Que remédio você usou e não funcionou? Então isso se soma para poder culminar nesse ponto aqui e a gente começar a construir nossa estratégia. Muito legal. Acho que tem um ponto também interessante que a gente, como o Vitão falou, né? A gente trabalha em camadas. E as camadas, elas são colocadas de acordo com a maturidade de cada produto, de cada negócio. Então, é uma das coisas que a gente vai abordar também nesse módulo em qual momento investir, sabe? Em qual momento eu vou colocar 3 camadas, ou 1 camada, ou 10 camadas. Então, como calcular esse risco, como calcular esse momento, né? De você conseguir equilibrar muito bem o UX, o faturamento do produto em si e o que eu quero evitar de perdas. Né? No final, o PNL tem que fechar, né? Tem que fechar e o problema é que quando a gente fala de prevenção a fraudes, a gente sempre trabalha com projeções, né? Ele vai ter que fechar no futuro. Será que ele vai fechar? E a gente vai calcular PNL aqui, de produto. Não é só sobre fraude. Você é fraude, você parte de um produto. A gente vai calcular PNL aqui, mas mais pra frente, beleza? Vamos lá, módulo 6, benchmark de soluções. Puta, aqui tem um dilema absurdo, que é build or buy. Benchmark de soluções. Legal. Eu entendi que agora eu tô com um conjunto de soluções. Beleza, ó, para mitigar esses riscos aqui, eu vou usar esse processo aqui, usar essa ferramenta aqui, blá, blá, blá. Beleza. Construo ou acho no mercado? Como é que eu faço essa escolha? Baseado em quê? Quer falar um pouquinho, Vitor? E aí, se você puder complementar, Anzai, depois? Claro.
Esse é um dilema, né? Aí dependendo, obviamente, da instituição que você tá, pode ter mais facilidade para ir por um caminho ou pelo outro, mas a grande maioria das instituições chega nesse momento e fala quanto custa para fazer em casa e qual que é a performance, o benefício, versus o quanto custa para comprar e qual que é o benefício e o retorno que ele traz. Então você entra no modelo de, agora que eu sei quais camadas, quais peças eu quero usar, o quanto custa para fazer ou para comprar. E aí você começa com um processo de avaliação de mercado, abre RFI, aí você seleciona ali players de mercado que têm alto potencial de resolução do seu problema, começa a fazer POCs, ou seja, não basta só o paper ali do produto, você precisa botar ele para algum teste ou faz algum tipo de backtest, pega a massa de dados que você consegue validar do fornecedor e roda ali dentro, para você começar a tirar insights e diminuir a sua incerteza em relação à performance. Até porque esses investimentos não são poucos, não é um valor baixo. Então, você não pode se dar o luxo de errar, comprar uma solução que não atende àquela demanda que você tinha necessidade. Então, a ideia é como você minimiza a incerteza de tomar a decisão de construir dentro de casa ou comprar da rua. Tá? Então, isso é uma coisa que é crucial. Caso contrário, você pode investir milhões de reais, 6 meses, 1 ano, e você chegar no final e não ter o benefício que você esperava. Sabe que eu peguei aqui da fala do Vitor um pouco, que eu achei super interessante? Sentei numa cadeira agora, de um lugar novo. O Yudi me contratou. Sentei no iFood. Com isso daqui, até onde a gente chegou aqui no módulo 6, eu tenho a receita do bolo, bicho. Eu sou capaz de pegar qualquer produto dentro do iFood, qualquer squad que eu tiver, olhar e falar, beleza, qual o nível de maturidade? Quais são os riscos? Estão mapeados? Não estão. Então começa, vai até o módulo 2. Não, já tem soluções rodando? Então, tá bom, módulo 3. Essas soluções estão dentro de casa ou fora? Tá performando ou não tá performando? Tem uma receita de bolo. Qualquer cadeira que eu sentar, eu posso olhar, passo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e seguir. Falar, esse produto a gente tem que fazer isso. Isso aqui, o próximo passo desse produto é isso. E cara, é sensacional isso. Acho que exatamente. E acho que o dilema de prevenção a fraudes não é ser ou não ser, é o build or buy, né? E hoje acontece muito principalmente fintechs, por exemplo, que nunca trabalharam com prevenção a fraudes. Então ela não tem ideia se vale a pena, às vezes, construir ou desenvolver dentro de casa ou contratar alguém, né? Então por isso que é muito importante o networking que a gente comentou, de trocar ideias. E o jeito que foi montado o módulo é o que você falou. A gente ensinou a fazer as perguntas que você precisa para identificar se vai valer a pena comprar ou desenvolver. Legal, vamos falar um pouquinho então, pessoal, do módulo 7. Ranqueamento de soluções. É outro dilema. Esforço e valor. Eu quero perguntar para vocês, vou puxar pro Yudi essa. Yudi, o que tem dentro desse módulo? O que o cara vai aprender dentro desse módulo? Acho que um grande desafio é você, agora que você já sabe o problema, tem várias soluções. E hoje em dia o que mais tem é opções de soluções. Então como você consegue estimar de cada uma delas qual que vai ser o benefício disso? E depois disso, comparar com o que você vai investir. E também considerar dentro desse cenário o momento da empresa e o momento do produto. Não é simples, né? Não é simples. É um cenário complexo e é um cenário que, na verdade, você precisa dominar para que você consiga construir alguns cenários para alguém tomar a decisão, que geralmente não é você que toma sozinho. Então, como você faz para, dentro desse ambiente, construir esses cenários, conseguir vender sua proposta para que os executivos consigam aprovar um dos cenários, né? Então, por exemplo, é um grande desafio. Seria algo do tipo, cenário 1 eu vou colocar tecnologia 1 e 2. Cenário 2 eu vou colocar tecnologia 1, e aí eu vou colocar o processo 1, 2, 3, porque eu não vou colocar a tecnologia 2 porque fica muito caro. É algo por aí, né? Exatamente, estimar qual que vai ser a perda evitada disso, né? O quanto que você vai reduzir da fraude em cada um desses cenários. Legal, muito bom, muito bom. Vamos seguir em frente então, vamos pro módulo 8. O módulo 8 é o CRI Combinações de Soluções. Anzai, explica um pouquinho pra mim. O que a gente vai aprender nesse módulo? Bom, acho que... E isso que é muito legal do curso, que é uma continuação, né? Sempre. Então, uma vez que você definir um cenário, como você julga que aquele cenário é bom, né? Como eu meço, além da perda evitada, se eu tenho o ROI, se a perda esperada tá comprado, né? Se todo mundo tá confortável com aquele cenário. Então, como eu sei... Tem uma lista de indicadores que a gente consegue fornecer para ficar confortável com aquela decisão.
Então, acho que essa é a ideia do módulo 8. Uma vez que já está decidido, como agora eu fico mais confortável com essa decisão. Uma coisa que você me falou quando a gente estava construindo... Não lembro, acho que foi na casa do Vitor que a gente fez isso. Que é que você falou, poxa, como é que eu defendo? Quais são os argumentos para cada um dos indicadores? Porque tem um racional do indicador. Esse indicador, mas o número é um número, né? Mas como eu defendo isso, né? Acho que tem muito disso daí, né? Quais são os argumentos para cada indicador? Exato. Igual a gente fala, não vai ser um só, não tem uma bala de prata, mas com base em algumas técnicas vai te dar mais segurança para isso. Entendi. Módulo 9. A gente chega no módulo 9 e eu vou trazer o Vitor aqui para explicar pra gente. Legal. Identifique os impactos organizacionais. O que é isso, Vitor? Aqui, Marioto, lembrando, né? Eu comentei da UX, mas uma estratégia de prevenção à fraude dentro de um produto de pagamento, de banking, concessão de crédito, ele passa por inúmeras outras áreas. E a prevenção à fraude, dado que, né, a perda sai do topo da receita do produto, obviamente a exposição nos dá alguma prioridade. Só que a gente precisa tomar cuidado para não inviabilizar outras áreas, outras jornadas, ou seja, acabar com o produto porque a gente vai reduzir a fraude. Ou seja, a meta de prevenção à fraude não é mais só zerar a fraude ou reduzir a fraude. Ele tem que viabilizar negócio para dentro da instituição. Então, quando você já diagnosticou a atratividade ali do seu produto, os pontos de dor, as vulnerabilidades, blind spots, ou seja, os módulos começam a se acumular. Chegamos nas soluções, medimos elas, sabemos quais a gente quer aplicar, só que agora a gente tem que olhar para o todo e falar, isso está harmonioso com o resto do desenvolvimento do produto? É aí que você tem que pegar e dar uma volta na empresa, obviamente dependendo do contexto da sua empresa, conversar com outros shareholders aqui, stakeholders do processo e falar, essa estratégia é adequada? E a gente toma a decisão em conjunto. Então, esses 3 módulos que a gente falou agora, muito provavelmente, dentro da prática do dia a dia, você fica indo e voltando nele. Né? Do tipo, achei essas soluções, bateu ali, só que compliance falou não, jurídico falou sim, né? Então, não, o time de canais ali falou, não, isso aqui vai impactar a minha implementação, não pode. Então, como que você faz com que a sua solução se adeque dentro da organização e dentro do produto? Entendi. Muito legal. Aí a gente segue pro módulo 10. A gente tá... O que eu tô entendendo aqui? Que a gente passou uma jornada inteira visualizando tudo que pode acontecer dentro de um produto, seja novo ou existente, e definindo a estratégia completa de prevenção. Prevenção, detecção, todos os pilares ali que quem não sabe vai aprender ali na formação. Aí a gente chega no módulo 10. E no módulo 10 o título dele é Consolide o Risk Assessment para a tomada de decisão. Yudi, o que é um Risk Assessment? E por que eu preciso consolidar esse negócio para tomada de decisão? Legal. Esse aqui é a forma de consolidar, é um momento de consolidar tudo que a gente levantou até agora. Então, a gente levantou problemas, soluções, hipóteses. Agora é a hora de consolidar tudo isso em algum documento. E 2 coisas que acho que eu gostaria de destacar desse módulo, né? Que é super importante e muitas vezes no dia a dia a gente acaba errando. Acho que a primeira coisa é uma coisa que o Vitão até falou, que tem muito a ver com o que o Vitão falou, é que prevenção à fraude não é mais redução de custos, e sim garantir a sustentabilidade do negócio, garantir a sustentabilidade do produto. E a outra coisa também, que faz parte desse módulo, é você fazer propostas que sejam boas para o negócio. Então, ele tem que ser aceito. Um dos cenários ele tem que ser aceito. Por quê? Porque ele vai ter que ser bom para o negócio. Então, essa diferença de mindset que a gente está propondo para essa consolidação do Risk Assessment, do que é o Risk Assessment, que acho que faz toda a diferença e é o que se encaixa hoje em empresas modernas de tecnologia ou de qualquer outro negócio. Muito bom. Aí a gente chega no penúltimo módulo dessa formação. E é dessa trilha, pessoal, e depois a gente vai explicar, mas essa trilha principal, né? E depois vocês vão ver que tem os fundamentos e tudo mais. Mas da trilha principal a gente chega no penúltimo módulo que chama Mitigue Fraudes durante o lançamento de produtos. Então a gente tá falando especificamente de lançamento. Expliquem pra mim aí, por favor. Pode ser o Vitor? Pode. O que a gente vai ver dentro do módulo 11, Vitor? O módulo 11 é um dos momentos mais críticos que a gente tem dentro da formação, obviamente dentro de uma estratégia de prevenção à fraude, que é tudo que era hipótese
cálculos, proxies, tudo que a gente conversou até agora é realidade. Vamos colocar o produto na rua? Vamos vender crédito? Vamos fazer pagamento? E o lançamento é crítico. Por quê? Pode ter erro de código, né? Pode ter algum impacto na experiência do cliente. Se é um produto que já existe, é um canal que já existe, você pode criar alguma inviabilidade sistêmica que estrague outra jornada. Então, fazer uma estratégia ponderada, monitorada, de lançamento do produto, olhando obviamente o ponto de vista de fraude, mas também toda a complexidade que o próprio tipo de negócio tem, é crucial para você evitar uma catástrofe. Porque você não quer entrar e aí você esqueceu alguma parte do processo. Acontece, tem falha, seja sistêmica, seja tecnológica, seja processual, seja uma falha no próprio risk assessment. O momento de lançar, você pode controlar a amostra, qual é a base de clientes, ou fazer um piloto controlado, fazer um ramp de volume, porque aí as hipóteses são testadas em produção e você vai acompanhando KPIs ali de sucesso ou não. Eu tô com uma conversão adequada, eu tô com um nível de fraude adequado, eu não virei foco de fraude. Então é nessa hora que você tangibiliza todas as hipóteses dos outros módulos e realmente nasce de uma maneira controlada, para depois você realmente expandir o produto e aí fazer negócio. Muito legal. E aqui, pessoal, o que vocês estão vendo, então a gente vai compartilhar 4 estratégias que você pode utilizar para lançar um produto. E um roadmap de como fazer o roadmap de produto, como evoluir o roadmap de produto em termos de prevenção, né? Porque você não precisa colocar tudo de largada, né? De Exato. saída, né? Essa é uma das decisões que pode ser feita nesse ponto. Fala, olha, temos 10 camadas, vamos fazer um MVP, né? Hoje todo mundo trabalhando com ágil MVP. Qual é o MVP, né, realmente saudável do ponto de vista de fraude? Então é aqui que você testa ele. Show de bola. Show de bola. A gente chega finalmente ao módulo 12. O módulo 12 é gestão de fraude ao longo do ciclo de vida dos produtos. Então o que a gente está falando aqui, eu acho que se eu entendo bem é... Legal, você colocou um produto novo no ar. E aí, como é que eu acompanho o ciclo de vida? Como é que esse produto amadurece e como eu amadureço a minha estratégia junto desse produto, né? Eu acho que tem um pouco do que o Yudi falou no começo, né? Diferentes níveis de maturidade do produto e da empresa também, né? Legal, módulo 12. Como é que a gente vai... O que a gente vai aprender aqui? Você quer falar um pouco, Yudi? Falo sim. Eu acho que é uma das coisas que a gente tem certeza dentro de um lançamento de um produto ou até mesmo da implementação de uma estratégia de prevenção a fraudes que algo vai dar errado. Isso vai dar... Por quê? Porque tem gente do outro lado querendo que dê errado, sabe? Não é Murphy, né? Não é Murphy. É o fraudador. O fraudador. Vai dar errado. E por isso que a gente precisa se preparar para isso. Se antecipar isso. Uma das antecipações que a gente precisa fazer é monitoramento, alinhar processo, saber muito bem onde pode ter as falhas, onde pode acontecer esses problemas, né? E outra coisa é conseguir dar visibilidade, né? Aos riscos que tem e ao cenário que tem. Porque no momento de incerteza, no momento que você sabe que as coisas podem dar errado, o segredo é a comunicação. E como comunicar de uma forma certa, seja para as áreas parceiras, ou seja para o C-Level, quem tá tomando a decisão. E da boa ou a má notícia, né? Ainda mais a má notícia, porque a boa é até mais fácil comunicar, mas a má notícia a gente precisa se prevenir bastante. Boa. E aqui tem um dos pontos cruciais aqui de aprendizado ao longo de uma carreira de fraude, geralmente você aprende esse debaixo de porrada, né? Que é reagir rapidamente. Então a gente trabalha na prevenção, evitando problemas que a gente nunca vai ver acontecer, sim. Mas como o Yudi falou, vão acontecer. Como você se prepara para reagir rapidamente? Muitas vezes esse é o segredo para poder evitar grandes problemas que você possa ter num produto ou num serviço que você está lançando. Isso é uma coisa legal, porque errar você vai errar. É como a metodologia ágil. Errar você vai errar. Qual que é o segredo? O tempo de reação. Quanto mais rápido, melhor. E a visibilidade que você tem das decisões que você tomou lá atrás te ajudam a tomar a decisão agora. Beleza, eu sabia que eu estava exposto aqui, ou eu não sabia algo novo, né? Mas como eu reajo? Legal, muito bom, muito bom. Com isso, pessoal, a gente conclui aqui todos os conteúdos que você vai ter dentro dessa formação, né? Os 12 módulos principais da formação. Mas eles são a espinha dorsal da nossa formação. Mas eles não são todos os conteúdos que vocês vão receber. Vocês têm também fundamentos. Os fundamentos, eles complementam essa espinha dorsal
mas eles são opcionais, né? Então eles servem para preencher as lacunas de conhecimento que vocês tenham, né? Então, em certa modalidade, ou em certo indicador, como o Anzai falou, ou em certo processo. Então, a gente tem diferentes níveis de pessoas que vão fazer esse curso e cada pessoa vai ter uma experiência única, né? Acho que é um pouco por aí. Muito legal os conteúdos, pessoal.